Por gentileza, minha caríssima e meu caríssimo, ajude este canal, ajude este quadro, apoie o nosso trabalho. Começando pelos likes aqui, que são necessários para a movimentação do vídeo aqui na plataforma e na internet toda. Também ativando o sininho para receber as novidades. Comentando aqui, os comentários expressam posturas, posições, criticidade, inteligência, desejo de colaborar, compartilhando os vídeos também para ajudar as pessoas, mais pessoas a acessarem o canal. E nos apoiando aqui com o Pix, que aparece aqui, porque é necessário isso. O nosso povo só se libertará quando ele mesmo alavancar financeiramente os projetos libertários, como é este nosso canal. Então, conto com o apoio de vocês. E aproveitem para ler este evangelho indicado, logo em seguida descerá aqui a indicação do texto, a referência de Lucas, para que vocês leiam aí e juntos reflitamos logo após a vinheta, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse evangelho que vocês encontraram aí no texto de Lucas é muito conhecido, mas pouco compreendido, pouco entendido. Ele é chamado por alguns, já que no original ele não tem título, de parábola do filho pródigo. Por outros de o pai misericordioso. Por outros até de os filhos, os perdidos. Seja como for, esta parábola é transversada por um eixo em torno do qual ela gira, que vem de fora dela e vai até o fim para dar significado à parábola. O eixo aparece já desde o capítulo 14 e antecipa nesse capítulo 15, nos 2 primeiros versículos, quando diz: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores, e os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Notemos bem que este eixo aqui dá sentido para a parábola inteira, porque divide os segmentos de Jesus da viagem da Galileia para Jerusalém em 2 grupos que se digladiavam, tensos, com um deles exatamente ambiente da crucificação de Jesus. De um lado, os resmunguentos, os falsamente críticos, os que não aceitavam os publicanos, os tais pecadores, como Lucas aqui denomina, e muito menos que Jesus se misturasse com eles e comesse com eles. Daí então Jesus conta esta parábola para mostrar de que lado se alinha a sua missão. Qual é a sua proposta deste lado? E mostrará então esta tragédia humana, essa decadência humana
na figura do filho mais novo que se afasta do pai, levando tudo que pode dos bens da família, dos bens de direito dele, e se distancia. E Lucas não economiza distância aqui ao anotar a parábola. Quanto mais distante desse pai, desse velho, desse ambiente, melhor. Quanto mais liberdade sem a presença, a atividade e orientação dele, melhor. É a ideia que perpassa esse distanciamento do rapaz. E levou e gastou o dinheiro. Gastou em licenciosidade, em perversidade, em festas. E segundo as implicações e fúrias discriminatórias do irmão mais velho na sua volta para casa, na volta dele, o jovem, este rapaz também se envolveu com prostitutas e gastou tudo o que podia com as prostitutas. Mas veio a fome, veio a miséria, veio a desintegração da economia. E ele teve que procurar um proprietário rural, um feudalista, um senhor dono de terras, muito provavelmente ligado ao Império Romano, aos interesses do Império Romano, aos interesses desta aliança espúria entre estes fariseus, os escribas, os saduceus, que eram latifundiários, o rabinato do templo com o próprio Império Romano. Era ali a ligação, era ali o polo econômico em cuja porta o rapaz decadente e sem dinheiro bateu. E ao bater, ele indicou o único endereço que alguém com esse poder econômico, alguém como parte desta máquina estrutural política dominante, poderia oferecer: a escravatura no serviço prestado aos porcos. Isto é o sinal da pior das decadências para alguém dessa cultura semita, dessa cultura judaica, principalmente para a mentalidade farisaica. Porque um judeu, de fato, de acordo com as suas regras, com as suas tradições, não poderia se envolver com estrangeiros e muito menos com porcos, que eram considerados imundos e que eles não comiam. E ele não só teve que trabalhar com os porcos, mas morar com os porcos e comer a mesma comida dos porcos. Tal é a decadência, tal é o rebaixamento da sua condição econômica, da sua condição social. Porém, no meio dessa estrutura toda, que o escravizava, no fundo da escravização, ele ainda resgatou a consciência e refletiu comparativamente, como gostava de afirmar o filósofo Aristóteles, de que o cérebro humano raciocina por comparação. E ele comparou o seu estado atual de decadência, de miséria, de fome, de aculturação, de desqualificação de toda a sua estrutura econômica e cultural. E na comparação ele encontrou o caminho de volta para o pai, para casa. Não esqueçamos-nos de que este proprietário rural aqui, este latifundiário, dono de terras e de porcos aqui da parábola, se alinha com os fariseus e os escribas que debatiam com Jesus, desqualificando a sua relação
com os publicanos e os tais pecadores, com quem Jesus se juntava, com quem comia, a quem dava atenção, a quem levantava da sua situação. É essa solução que os donos do poder econômico, representado por terras, por porcos, por gado, por dinheiro e por escravos, oferecem ao ser humano mais extremamente miserável. É a escravatura, é a agressão aos seus valores culturais, é a desqualificação de sua fé. É isso. Você faz muito presente e é um dos elos ligadores deste eixo rotacional em torno do qual gira esta parábola. E o outro eixo aparece lá dentro do chiqueiro. Quando o rapaz vê na representação mais subjetiva, mais interna da sua consciência, como se num espelho enxergasse lá dentro e por trás de si o contraditório de tudo isso, o pai. E lá mesmo reflete que não é digno mais de ser filho desta bondade, desta generosidade, desse alto grau de compaixão incomparável com essa situação toda de degradação, de fome, de servidão. E por isso deseja voltar, arrepender-se, praticar o arrependimento, transformar-se internamente, mas externamente familiar o mesmo caminho pelo qual veio até aqui, para voltar ao Pai, não mais como filho, mas como escravo, como servo, como trabalhador. Porque nesta condição, segundo a sua representação mental, era muito melhor do que viver na condição dos porcos, comer a sua comida e se reduzir a esta situação suína de vida decadente. Ao chegar em casa, é recebido pelo pai, como vocês leram aí na parábola, e deixaremos essa reflexão mais para a conclusão. Nós nos deparamos com outra companhia, que sai da acusação, do juízo cruel, acre, ácido do irmão mais velho. Gastou tudo que tinha e perdeu com as prostitutas. Este julgamento sobre a situação de grande contingente feminino da região da Palestina, na verdade, revela a situação com que se envolveu o rapaz, com as mulheres. Uma pesquisa feita aqui no Brasil, lá pela década de 70, pela antiga e falecida revista Realidade, com prostitutas, os repórteres principalmente perguntaram se elas escolheram a vida de prostituição. Mais de 90%, chegando a quase 100% delas, responderam que não estavam nessa situação. Não escolheram a prostituição por vontade própria. Não era a sua opção, mas a situação que a conduzia. Situação de violência familiar, a situação de abusos masculinos dentro de casa, a destruição de suas famílias, a pobreza de quem vinha da vida rural, em êxodo caótico, desorganizado para as cidades, faziam das mulheres prostitutas. Aqui na parábola aparece um juízo extremamente amargo, acusatório do farisaísmo pela boca do irmão mais velho, que ele gastou tudo com as prostitutas.
Então nós vemos o ambiente do moço. Esse ambiente era um ambiente cercado de gastança, de desorganização econômica, de caos financeiro, de falta de projetos, falta de investimentos. Esta é uma condição primeira para destruir as pessoas, para rebaixar as suas condições humanas, para reduzir a sua capacidade social e destruir os seus elos anteriores e culturais. E que o fariseu, o irmão mais velho, não tem condições de ver. A religião não tem condições de ver. Não tem capacidade de perceber a situação toda que cerca o rapaz e passa a sugá-lo para dentro desta situação financeira caótica, desorganizada, desumanizante, desqualificante da vida. Isto aparece na parábola, porque não há vida degradada senão economia degradada. Não há vida rebaixada senão com fome. Não há vida reduzida à situação de suínos senão com uma economia suína, uma economia de farelos, de cascas, uma economia que deixa as piores sobras para os pobres, para os miseráveis, para os destituídos de condições econômicas. Foi por isso que passou esse moço. Mas depois ele chega em casa. Lá no chiqueiro ele já comparara. Em casa ele retoma a sua vida agora com outro olhar, com outros sentimentos, com outra avaliação, com outro juízo. E encontra no Pai a compaixão no seu verdadeiro sentido evangélico, na sua verdadeira proporção como medida e régua do próprio reino que Jesus encarna. E aqui a compaixão não aceita o reducionismo de um filho num servo, num escravo, num trabalhador. Mas o Pai, com a sua compaixão, com o seu espírito evangélico, com a régua do reino, o mantém na condição de filho, intensamente, no meio da festa, calçando novamente sandálias, para se diferenciar de escravos que se moviam de pés descalços, com a tomada do novilho, símbolo da aliança, e com o anel, que é o selo de um novo projeto de vida, de uma nova aliança, de uma nova perspectiva. É isso que significa retornar para o Pai. Diferentemente do proprietário de terras, de gado, de escravos e de porcos, o Pai acolhe. O Pai não joga no chiqueiro. O Pai não reduz a vida do filho chegante, do filho maltrapilho, à condição de escravo, mas o promove à condição de ser humano, de filho e do irmão do ranzinza, irmão do intolerante, irmão daquele que não aceita a vida nova e digna, porque ele reclama de perdas econômicas, ele reclama de economia, ele reclama de festas para os amigos, ele reclama das pequenas coisas, e ele se agarra aquilo que é transitório, enquanto o Pai olha profundamente agora para aquilo que é o filho, inclusive o filho mais velho, com quem ele conversa, com quem ele dialoga, com quem ele argumenta, a quem ele quer manter integrado. E porque este Pai, esta festa, este alarido, com todos participando, é o próprio reino que Jesus veio trazer, que é contraditório à estupidez dominante do homem que mandou um jovem para o chiqueiro. É diferente
da sisudez e do mau hálito do filho mais velho. E é muito diferente do mau gosto, da ira, do ódio, da inveja dos fariseus e escribas que contendiam com Jesus, tentando rebaixar. O próprio Jesus, amigo dos pobres, comia com os pecadores, com os publicanos odiados por todos, com as prostitutas, e se envolvia com aqueles que eram mais atingidos por aquela situação criada por um sistema do tipo daquele que mandou o jovem para o chiqueiro. Para concluir, é preciso antes notarmos que quem contou esta parábola foi Jesus. Quem registrou esta parábola foi Lucas. Isso tem dois significados. Jesus contou para enfrentar esta acidez farisaica, esta acidez dos escribas, este desprezo, este ódio da religião oficial e dominante. Para enfrentar todo o sistema econômico dono das escravidões, donos da geração de prostituição nesse ambiente, pois Jesus tinha muito respeito pelas mulheres que eram obrigadas a se prostituir, porque grande parte dessas mulheres eram vítimas da guerra, porque este era um território palestino sempre foi ocupado, não somente hoje, mas naquela época era de ocupação militar e imperial por Roma, por César. Era um ambiente conflagrado, era um ambiente sob guerra, era um ambiente sob pesada exploração, e nesse sentido, quem morria primeiro eram os maridos, eram os pais mais jovens, eram os homens, e estas mulheres aí, eram muitas delas filhas desses pais tombados na guerra, eram ex-esposas de muitos esposos que foram assassinados, genocidados, na guerra de Pilatos, na guerra de Herodes, na guerra da própria religiosidade do templo, na guerra daqueles que desmontavam todos para dominar a economia do ambiente. É isso que se vê nesta parábola. A parábola do reino. Este pai é o próprio reino. Esta compaixão é a marca principal do reino, que acolhe não com romantismo barato, não com voluntarismo absolutamente irresponsável, mas acolhe como processo de mudanças, como processo de contradição, como processo revolucionário, como processo realmente transformador, que acolhe a todos os que foram atingidos, seja pela fome, seja pela dominação, seja pela desorganização econômica, que nunca atinge os poderosos, mas sempre atinge primeiro os que mais precisam. Este reino é a contradição de tudo isso. Aqui a festa é grande, aqui a compaixão é dominante, aqui todos se congraçam, mas ele não é aberto a todos. Os ranzinzas, os azedos, os que querem tudo para si, acabam ficando para fora da festa e também para fora da parábola. A parábola não termina com a palavra do Pai, compassivo, justo, acolhedor, promotor da dignidade, mas com o filho para fora da casa, lamentavelmente. Esta é a proposta, meu irmão e minha irmã. Esta é a proposta que nos atinge. Esta é a proposta que te confronta, que me confronta. Esta é a proposta que realmente nos sacode. Somos chamados para este projeto compassivo, o projeto do Pai, o projeto que acolhe, não contra aquele outro que julga, que condena, que transforma as pessoas em funcionários de porcos, se não em próprios porcos, que transforma as pessoas reduzindo-as à condição
escravos e escravas, como vem acontecendo no Brasil e no mundo. Antes fomos escravos de fato, e hoje somos escravos disfarçados no capitalismo, trabalhando 6 dias ou até 7 dias por semana, numa redução da qualidade de vida impressionante, que seria muito diferente se a nossa jornada de trabalho, se a nossa oferta de alimentos, se a nossa oferta salarial, se a oferta de dignidade fosse maior numa sociedade justa, coisa que não pode acontecer nesta sociedade. Está aí a proposta. Olharmos para esse Pai, sentirmos esta compaixão, tomarmos esta compaixão para nós, mas nos levantarmos desta condição desprezível de quem se encolhe e se contenta com o chiqueiro reduzido à pobreza moral, à pobreza ética, à pobreza política, assim escarrapachado, se queixando do mau cheiro, se queixando dos porcos, se queixando da situação em que está, sem nada fazer. Esta parábola propõe o que nós acabamos de ver. Acolhamos a proposta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.